Hoje a gente tem um convidado aqui, o Carlos Primati, que já está, inclusive, posicionado no palco. É de Jundiaí, São Paulo, jornalista, pesquisador, crítico, editor de revista, uma pancada de coisa, e um profundo estudioso e conhecedor do cinema de terror, e também, mais ainda, do cinema de terror brasileiro também. Então, eu vou deixar hoje a palavra com ele, tem muita coisa interessante para bater um papo, a gente tem um tempo aí para conversar. Então, Carlos, por favor, eu queria pedir uma salva de palmas pela presença. Boa noite, pessoal. Bom, primeiro quero agradecer ao Marcelo e também ao Leonardo, que são responsáveis por esse evento. É a segunda vez que eu venho para Belo Horizonte. A primeira foi num evento do Hitchcock, que também foi sensacional. E eu até, quando eu comecei a preparar essa palestra, quando o Marcelo encomendou para mim, eu até pensei, pô, vou levar aquele pôster do Fox Mulder, né, que está escrito I Want to Believe, né? Porque quando a gente fala de horror brasileiro, dá a impressão que a gente está falando sobre disco voador, né? Então, de certa maneira, a gente tem que acreditar, a gente tem que buscar essa visão de horror brasileiro para começar a construir esse cinema muito particular e muito secreto, muito misterioso. Então, o que eu quero fazer nessa palestra é tentar fazer uma introdução do que é essa visão do horror brasileiro, que realmente é algo que ainda está começando a ser formado, apesar da gente lidar com filmes que têm mais de 50, 60 e até 70 anos. Okay? E a primeira coisa que eu vou mostrar é, caso alguém já tenha visto o catálogo da mostra, eu faço uma brincadeira com o Zé do Caixão no artigo que eu escrevi. Então eu queria começar também com essa imagem, caso alguém não conheça ou queira refrescar, que é a abertura do A Meia-Noite Levarei Sua Alma. Então eu vou colocar um videozinho bem curtinho, tem 30 segundos, e a gente volta a falar. O que é a vida? É o princípio da morte. O que é a morte? É o fim da vida. O que é a existência? É a continuidade do sangue. O que é o sangue? É a razão da existência. Então, essa é a abertura do filme. Então, eu faço uma brincadeira no meu artigo, que eu digo que quando o Zé do Caixão se apresenta assim, logo o prólogo, né, do filme dele, ele inaugurou o horror brasileiro, né? Então, é a primeira vez que se fazia um filme de horror no Brasil e se encarava como tal, né? Então, ele é o primeiro filme que se assume como horror. Então, a brincadeira que eu faço é que com esse olho maníaco, com essa expressão de monstro mesmo, o Mojica, que é o protagonista e o diretor, o roteirista do filme, ele praticamente hipnotizou a gente a acreditar que o cinema de horror poderia existir no Brasil. E o que se viu depois disso, em 50 anos, foi pouca tradição desenvolvida a partir do Zé do Caixão. Então, isso daí que a gente poderia chamar do horror canônico, que daqui a pouco eu explico melhor do que se trata, existe muito pouco no cinema brasileiro. Então, quando a gente quer falar sobre o horror brasileiro, a gente tem que, primeiro de tudo, começar a desconstruir o que é o que a gente conhece tradicionalmente como horror e começar a enxergar como a cultura brasileira transformou, adaptou e reinventou esse horror, né? Então, ele é uma coisa realmente nossa e que aparece, né, nos filmes com características próprias. Eu vou deixar só uma imagem aqui agora, sem som, sem nada. É só essa imagem. Eu vou contar uma pequena trajetória minha, mas não é nenhuma egotrip. É para vocês poderem entender que tipo de estudo que a gente faz. Então, eu desenvolvi por um tempo um estudo sobre a obra do Mojica, do Zé do Caixão. Então, isso se desdobrou em várias coisas, em artigos, em
DVDs lançados, etc. E aí eu pensei, em determinado momento, lá pelo ano 2000, mais ou menos, pô, e o que mais existe de horror no Brasil, além do Zé do Caixão? Porque hoje em dia, ainda bem, né, quando a gente fala de filme de horror brasileiro, as pessoas não se assustam mais. Mas 10 anos atrás, se você falar assim, eu estou estudando horror brasileiro, ou eu gosto de filme de terror brasileiro, a pergunta era sempre, mas tem alguma coisa além do Zé do Caixão? Né? E daí você fala, tem, é o que nós vamos descobrir. Né? Então, isso, 10 anos atrás, ou um pouquinho mais, né? Já são quase 15 anos, era algo completamente inédito. Certo? Então, começar a jogar esse olhar para a pesquisa de horror foi uma coisa que eu acredito que foi decisiva. Eu comecei a fazer isso. A Laura Canepa, que vai estar aqui sábado com uma palestra também, desenvolveu um projeto que foi ainda mais longe, porque ela fez um doutorado sobre esse tema. Então, realmente, isso merece um estudo sério, né, digamos assim. E aí, um desdobramento que teve dessa pesquisa foi essa amostra. Isso aqui foi uma amostra feita primeiro no Rio de Janeiro, em Brasília, e depois foi para São Paulo, feito no CCBB, e que a gente deu esse nome, bem objetivo, né? Horror no Cinema Brasileiro. E essa amostra, agora feita pelo Marcelo Miranda, é a segunda vez que se fala de horror brasileiro com um recorte específico. Ou seja, é um tema muito novo ainda. E a gente espera que isso, obviamente, se desenvolva cada vez mais, e cada vez mais a gente fale naturalmente sobre esse gênero. E como eu estava falando, quando a gente pega o Zé do Caixão como exemplo, mas tem mais alguma coisa além do Zé do Caixão? Sim. Então, eu vou dar um exemplo para vocês de como que a gente faz esse recorte. Primeiro, para a minha pesquisa particular, que também coincide com o que foi feito pelo Marcelo, eu considerei essencialmente filmes profissionais, longas-metragens profissionais lançados em cinema, com a pequena ressalva que, hoje em dia, os produtores independentes, alguns poucos, conseguem um nível de produção que já rompe essa barreira entre o amador e o profissional. Mas, claramente, o Rodrigo Aragão e o Paulo Biscaia Filho são dois realizadores que trabalham ali no independente, mas os filmes deles são extremamente profissionais. Então, a gente criou, né, essa categoria, falou, não, nós não vamos ficar de olho na produção amadora. O cara faz um longa em VHS, bota lá no YouTube e a gente fala, tá aí mais um filme brasileiro de horror. Não, tinha um critério para considerar aquilo lá. E com esse cálculo, né, com esses parâmetros, a gente chegou numa conta que, dependendo do rigor, né, do avaliador, digamos assim, a gente fica entre 150 e 300 longas-metragens de horror brasileiros, né, que ou são de horror ou que flertam muito claramente com o horror. Então, a gente tem, como eu falei, uma conta entre 150 e 300. Se a gente pegar 150 e considerar que o Mojica, na carreira dele, fez 15 filmes de terror, a gente diria que o Zé do Caixão representa 10% do horror brasileiro. A visão inversa disso diria que 90% do horror brasileiro não é Zé do Caixão. Então, se a gente tem esse cenário tão rico e tão produtivo até, né, é uma coisa quase que inusitada, né, a gente imaginar que se produziu tanto e praticamente ninguém percebeu, porque nunca foi recortado como tal, a gente tem um terreno muito vasto para explorar. Né? 90% sem Zé do Caixão, né, sem a existência do Zé do Caixão, já é um tema muito instigante, digamos assim. Então, isso é a apresentação que eu queria fazer do que entrar nessa pesquisa. Agora, como a ideia é mostrar como o horror canônico, né, o horror tradicional, se transformou no horror brasileiro, eu vou colocar umas definiçõezinhas bem de dicionário mesmo, são umas telas com texto, para a gente ver o que se falou em termos de teoria sobre o horror, e daí eu vou conversar um pouquinho mais explicando isso. Tá? Os textos vão estar na tela, eu não vou poder falar no microfone. Aliás, eu até posso, né, porque não tem som, né, isso daí. E pode liberar a imagem, por favor. Isso. Então, é uma definição bem de dicionário mesmo. Eu fui lá e peguei um dicionário mesmo. O que é horror, o que é terror? Né? Então, o horror é essencialmente aquilo que vai causar espanto, medo. Né? Até muito feliz o título dessa amostra, né? que o medo
o elemento essencial do filme de terror. Então, você sentir medo é o mais importante no horror. Qualquer outra definição é secundária, né? O medo... inclusive, tem muita gente que, de uma maneira mais simplória, fala filme de medo, né? Então, o filme de terror é um filme de medo. E aí a gente tem duas definições clássicas. É muito importante deixar claro que isso aqui são definições para a literatura, né? Então, muita gente pergunta a diferença entre terror e horror. Está aí, vocês podem ler, né? A definição da Anne Radcliffe, que era uma escritora gótica importantíssima. E o Devendra é o mais importante pesquisador da literatura gótica de todos os tempos. E a definição dele é a minha preferida, né? Que é a diferença entre terror e horror, é a diferença entre você sentir o cheiro da morte e tropeçar num cadáver, né? E eu gosto de falar dessas diferenciações, porque isso é praticamente impossível de ser aplicado ao cinema, né? Então, sempre quando pergunta, mas qual a diferença entre horror e terror? É muito comum, em qualquer filme de horror, a gente ver uma pessoa que está chegando, vai entrar numa casa e tem todo aquele clima tenso do que vai acontecer, ou seja, aí a gente está numa situação de terror, né? Que é só a apreensão, a expectativa, o suspense, e aí, de repente, o cara entra, tem um assassino com um machado, com uma motosserra, com uma faca, e aí a gente tem a constatação do fato, né? Aí a gente está diante do horror. Então, querer, no cinema, separar horror de terror, né, numa prateleira de videolocadora não vai funcionar, né? Você pode, como realizador, optar por um filme de terror que não vai ter sangue, que não vai ter esquartejamento, não vai ter a realização do ato, né? Mas não deixa de ser horror, né? Porque tem os elementos essenciais do medo, né? Às vezes do sobrenatural e do monstro, que é algo que eu vou falar um pouquinho mais daqui a pouco. E aqui é também uma definição do Stephen King. Vocês estão conseguindo ler, né? Tá, eu estou falando sem parar, mas dá para... Aí eu vou deixar vocês lerem isso aí, porque eu acho muito bacana o que o Stephen King fala. Deixa eu voltar, porque eu não pus pausa. Que ele diz que tem 3 tipos. Ele, como escritor, né? Ele é um escritor consagrado, ele prefere na ordem decrescente. Aí, né? Então, o terror nojento é o mais fácil de fazer, segundo ele mesmo, e quem recorre a isso usa o truque mais baixo, né? Que é você mostrar o terror ali de uma maneira enfática, né? Ele cita aí, por exemplo, uma cabeça rolando escada abaixo. E o horror, que é o antinatural, né? Que é a presença de seres que não existem, né? Tipo, ele cita aranhas gigantes, esse tipo de coisa. E aí o terror, né? Que é uma sensação mais íntima, mais sutil, que ele diz que, por exemplo, você chega em casa e descobre que tudo que você possuía foi substituído por uma cópia. Ou seja, você está num ambiente apavorante, onde o medo é intangível, né? Você não sabe apontar, eu tenho aquele monstro que vai me atacar. Não, você não sabe o que está te ameaçando, digamos assim. Então, isso é uma apresentação do que seria o horror clássico. Né? Algumas ideias do horror clássico. E dentro do cinema, eu falei que eu ia falar do monstro. Quando a gente vai definir um filme de terror, né, tem muita gente que acha que o terror vai depender da intensidade com que aquilo é apresentado. A gente viu que a intensidade pode valer, por exemplo, quando você vai diferenciar o horror do terror. O horror é mais o clima, aliás, o terror é mais o clima, mais, né, a preparação, a expectativa, né, a atmosfera em si. E o horror é já o esquartejamento, a decapitação, o ataque, né, o terror físico mesmo. Mas não, dentro do gênero mesmo, nós não vamos... a gente está falando de literatura aqui, deixar isso bem claro. Mas no cinema, a gente não vai se preocupar muito com isso. A gente chama de horror genericamente. Inclusive, muitos teóricos consideram que o horror é o terror somado a constatação. Então, o horror ele inclui o terror, né? Ele não se afasta. Ele é o terror, mas com algo mais, né? Com esse elemento mais gráfico, mais chocante, que principalmente nos dias atuais é muito necessário no cinema para prender a plateia, tudo isso que a gente sabe. Mas, basicamente, para você ter uma narrativa de horror, você ter o elemento indispensável é o monstro. Então,
qualquer história que você vai desenvolver vai ter um monstro que vai gerar o conflito, vai criar o drama. Então, pode ser um monstro sobrenatural, como um lobisomem, um vampiro, né, um ser de outro planeta. Um monstro natural, mas que não age da sua maneira normal, por exemplo, aranhas gigantes ou um cachorro extremamente agressivo, qualquer coisa assim. E aí vem o horror, o fantasma, né, que é o horror sobrenatural. Enfim, sempre vai ter esse monstro. E a categoria que a gente chamaria de horror psicológico, o monstro é a própria mente do protagonista. Então, a gente conhece muitos filmes de horror, não preciso citar muitos exemplos, em que a gente não vê um monstro especificamente em cena, mas a gente compreende que a loucura do protagonista é o horror do filme, né? Então, para você ter uma narrativa de horror, você insere esse elemento estranho dentro do filme, né, que o espectador muito facilmente vai compreender que aquilo não deveria estar ali e todo o conflito surge a partir disso. Enfim, e aí é muito importante a gente dizer isso. O medo que esse personagem, né, que esse monstro gera, ele não precisa estar na gente como espectador. Então, você não precisa sentir medo do monstro que está na tela para falar isso é um filme de terror. Porque senão você pode assistir um filme que é mais ameno, ou que é mais cômico, ou seja lá qual for a pegada do filme, e você fala, eu não tenho medo, então não é filme de terror. Não, não é esse o parâmetro. O parâmetro é, algum personagem da trama precisa sentir medo, né? Então, quando a gente assiste um filme do Scooby-Doo, um desenho do Scooby-Doo, a gente sabe que o Salsicha tem medo dos monstros. Isso basta para a gente dizer, isso é um filme de terror, é um desenho animado de terror, né? Oi. Alô, alô? Vocês estão ouvindo? Eu não estou. Mas tudo bem. E, enfim, então, o mesmo Scooby-Doo é um filme de terror, claro, a gente sabe que é voltado para uma plateia mais jovem e tal, mas é uma narrativa de horror. Inclusive, a Anne Radcliffe, que eu mostrei antes, o estilo de literatura gótica dela era muito parecido com o Scooby-Doo, que tinha um fantasma e a trama toda era desenvolvida para mostrar que aquele fantasma era fajuto, que era um brilho qualquer, assim. Então, enfim, é isso que eu queria definir como o horror clássico, né? As regras básicas do horror, a gente ter o monstro e alguém sentir medo desse monstro. E agora eu vou mostrar a cena do primeiro filme de horror, o primeiro filme brasileiro que tem elementos de horror, para a gente poder começar a efetivamente conversar sobre como que isso chegou no Brasil. Mesmo se prende, mas as coisas não prende. Está a cheirar a brincadeira do espírito. Pois não, deixa lá o sair, faz arranjar. Eu estou, mas é com medo. Não, filha, eu pensei propriamente medo não tem. Não sei que raio é, falta maquilhagem. A ignorância é um fato mesmo no seio da minha família. Bem, temos. Coloquem a sua cabeça. Vejamos agora quem vamos reencarnar. Procuremos o livro de família. Aqui. Meu tataravô, Vítor Eulário Gonçalves de Almeida Castelar, morreu em 1823, há mais de um século. E você, Lulu? Estou com medo. Eu também. Silêncio! Vai! Silêncio! Não me façam perder a coragem! Estou buscando nada disto. Esta coisa de invocação de espírito no escuro não é comigo. Eu, por hora, não sinto nada. Para com essa brincadeira, Silêncio! Silêncio! Invoquemos! E meu lar, Gonçalves, Ibiraçu, de Almeida, Castelar, volta ao mundo, Anangar, Capulantã, Puripari, Puripari. Bom, vocês viram cenas do Jovem Tataravô, é um filme de 1936, é um dos primeiros filmes sonoros no Brasil, não sei se... O Jovem Tataravô, 1936.
Não sei se vocês conseguiram entender, porque o som é muito ruim, né? É típico, é um clássico, né, do cinema brasileiro, o som ruim, mas também a idade do filme contribui muito pela precariedade, né, desse som. E deixa eu explicar. Essa é a única cena realmente boa do filme. E eu vou explicar rapidamente para a gente começar a fazer essa historiografia, né, do horror brasileiro. Esse filme é a história de um homem aí que compra num leilão uma caixa secreta, assim, uma caixa fechada, que ele consegue abrir essa caixa, dentro tem uma espécie de pergaminho egípcio que tem a fórmula da reencarnação dos espíritos, né? E aí ele decide, fala, vamos usar essa fórmula, vamos reencarnar alguém. E aí é exatamente as cenas que vocês viram. E aí ele vai lá, escolhe num guia que eles têm lá, vamos reencarnar um parente. Daí eles reencarnam esse cara que aparece de cirola, de banho aí no final. E aí a trama toda, o filme inteiro, é esse jovem tataravô sendo inconveniente. É um espírito inconveniente que começa a flertar com a mulherada, porque ele morreu muito jovem, ele era mulherengo e tal. E aí a família começa a achar ele inconveniente demais e eles preparam uma cerimônia para despachá-lo de volta para o além e para se livrar dele. Então, qual a importância desse filme para a gente começar a entender o horror brasileiro? Ele é de 1936 e tem essa história do segredo egípcio para reencarnar espíritos. Poucos anos antes, teve um dos primeiros clássicos de horror do cinema mundial mesmo, que é A Múmia, do Boris Karloff, de 1932, que foi o filme que introduziu essa ideia, né, essa cultura egípcia, na cultura pop, introduziu essa ideia dos egípcios antigos de terem a fórmula da reencarnação, de acreditarem, né, na vida eterna e assim por diante. Então, o sucesso desse filme já foi a influência de se fazer algo parecido no Brasil. E aí a gente começa, já tipicamente brasileiro, ao invés de fazer um filme de múmia, fazer um filme de terror, fazer uma paródia, né? Fazer um esculacho em cima disso. E a partir, desde então, né? Aí nós estamos na década de 30, já se cria uma tradição de muito, né, claro que é uma parcela, né, da filmografia brasileira, mas é uma tradição bem brasileira de você parodiar os sucessos estrangeiros. A gente pode fazer uma longa lista de filmes famosos de Hollywood que ganharam paródia. Então, por exemplo, tem Matar ou Correr, que é uma paródia de Matar ou Morrer, que é um dos primeiras comédias de faroeste no Brasil. Tem o Nem Sansão Nem Dalila, que é uma paródia do Sansão e Dalila, que era um filme épico, né? E assim por diante. O Homem do Sputnik, que era uma paródia de ficção científica. Então, não se fazia ficção científica, mas se tirava sarro, né, desse tipo de cinema. Então, os gêneros no Brasil, nesse período, década de 30, 40, 50, principalmente, quando a gente fala gêneros, são esses gêneros populares: faroeste, terror, ficção científica, filmes de ação, filmes policiais e tal. Isso praticamente inexistia no Brasil. A vontade de se fazer um cinema, vamos colocar aspas aí, né, autenticamente brasileiro, passava por aquela necessidade de contar histórias muito realistas, muito naturais, e aí a gente pode grosseiramente dizer que o cinema brasileiro, historicamente, se divide entre os dramas, né, os dramas hiperrealistas, que a gente acredita naqueles personagens, se sensibiliza e tal, ou a comédia escapista mesmo, que ainda é ainda mais comum até hoje do que propriamente o drama. E os filmes de gênero não encontravam caminho nisso, porque o gênero, para você ter um gênero numa cinematografia, tem que existir a repetição, essencialmente a repetição. Não existe um gênero sem a repetição, né? Então não basta o Zé do Caixão estar fazendo filme sozinho, tem que ter as pessoas imitando o Zé do Caixão, fazendo filmes semelhantes para você ter um gênero. É claro que não imitando todos os elementos, mas seguindo os mesmos caminhos, fazendo alguma coisa parecida com aquilo. E foi isso o que menos teve no cinema brasileiro em termos, né? Porque daí o nosso papel é começar a encontrar onde isso aparece. Eu vou continuar mostrando algumas coisinhas. Claro que nós não temos tempo para mostrar muita coisa, e muitos filmes brasileiros são raros, difícil acesso, e é meio chato ficar mostrando cenas muito isoladamente, né? Porque são filmes que provavelmente vocês nunca viram. Mas, de qualquer maneira, a gente vai mostrar essas coisas. Mas o que eu quero introduzir como o primeiro elemento importante já para começar a configurar
um cinema de horror brasileiro é o fato de que o misticismo, ou a religião, ou o sobrenatural, é um elemento que a gente sempre vai associar ao horror, né? Então, se a gente pega, por exemplo, o Exorcista, você já vai automaticamente imaginar que aquela crença em Deus e no diabo tal é uma coisa cristã e católica. Então, o medo, né, no cinema, muitas vezes se vale numa crença religiosa. E o curioso, no Jovem Tataravô, que já começa a mostrar uma coisa curiosamente assim, inusitada para a época, mas muito brasileira, é o fato de, como vocês devem ter percebido, aí, eles invocam esse espírito do além com uma mesa branca ali, tipicamente espírita. Ou seja, não parece nada egípcio aquilo, né? Eles sentam numa mesa, juntam as mãos, falam umas palavras mágicas e esse espírito surge. Então já era o espiritismo sendo reconhecido como uma religião presente na cultura brasileira, sendo que na década de 30 o catolicismo era muito mais forte do que hoje. E no desenrolar da trama, né, eu falei antes que eles despacham ele para o além com uma cerimônia ali, eles fazem uma cerimônia de macumba. Então, eles invocam pelo espiritismo e despacham o espírito fazendo uma macumbinha básica ali e mandam ele para além. Então, esse sincretismo religioso, ou seja, essa mistura de religiões sem o menor limite, digamos assim, de quando você sai de uma religião e entra na outra, já começa a ser um elemento muito presente no horror brasileiro, né? Ainda que esse filme seja meramente uma comédia, mas depois, mais para frente, eu vou citar mais exemplos assim. E não sei se vocês conseguiram captar exatamente a trama do Jovem Tataravô, mas eu vou colocar um trailer de um filme recente que eu achei muito engraçado quando eu vi. Quando começar o trailer, vocês já vão sacar, porque eu falei, pô, refilmaram o Jovem Tataravô 70 anos depois, né? Ou seja, essa fórmula, né, a paródia, a comédia com espíritos, que também é um gênero reconhecido, né? A comédia de terror é um subgênero do horror, né? Muitos filmes de terror são cômicos. Ele está presente, mesmo que a gente não tenha a tradição da crítica no Brasil de falar, olha, isso é uma comédia de terror, isso é terror. Então, eu vou colocar agora esse trailer. Meia-noite é uma hora mágica. E é nesse momento crucial que se abre um portal. Pode ser hoje. É que eu tenho urgência de falar com a Dolores. Adivinha quem está de volta? O portal está aberto. Um milionário que vê fantasmas. Está acontecendo alguma coisa? Tem um viado fantasma na sala. A senhora está vendo, não? Um trambiqueiro sedutor de senhoras viúvas. É que eu não posso ver uma viúva rica que vira logo um trapaceiro. E um vagabundo nato juntos. Eu sou um sujeito sem nenhum tipo de preconceito. Mas eu sou espada. Numa comédia romântica. Você despertou algo em mim que eu julgava morto. Surpreendente. Fiz aquela galinha assada que vocês tanto gostam. Sinistra. A filha que trouxera coisa. Alfredo Garcia será sua única herdeira. E em várias línguas. Antônio Pedro, Juliana Paz. Algum problema? Eu já te pedi para não fazer isso. Mas eu não tô fazendo nada. Paulo Betti, Leona Cavalli. Mas é um colosso. Fabiana Carla, José Wilker. Deixa a Bibi antenada ficar, cara. Bete Faria, Kaique Luna. Pra ver esse filme, eu morro no final. Num filme de Hugo Carvana, Casa da Mãe Joana 2. Pensa no Oscar. Pensa na palma de ouro. Enfim, Casa da Mãe Joana 2 é um filme de terror. E esse cartaz, não sei se vocês viram rapidinho, para mim ele é escandalosamente inspirado no Dark Shadows, do Tim Burton, né? E, então, quer dizer, o cinema brasileiro, mesmo sem a gente perceber, né, a gente, o grande público e às vezes até a crítica, ele está dialogando com o horror de alguma maneira. E, para mim, é a mesma trama do Jovem Tataravô. Eles fazem uma sessão espírita e invocam um espírito, um fantasma inconveniente, só que ao invés de ser aquele namorador do Jovem Tataravô, é um fantasma gay aí que fica
flertando com todo mundo. E esse excesso de personagens que a gente percebe no trailer é bem o estilo do Dark Shadows. Mas eu quis mostrar isso aí como uma curiosidade, para mostrar como não é um elemento tão isolado assim, a gente falar lá de 1936, em relação ao Jovem Tataravô, né? A comédia de horror continua sendo, enfim, algo até mais popular no Brasil, né? Porque as comédias são mais... atraem um público maior do que você... Não é, a gente não gosta de pensar assim, né? Mas a comédia tem mais público do que se fizer um filme de terror assumidamente, né? A gente espera que mude, mas a gente sabe o tamanho das bilheterias das comédias atualmente. Enfim, agora prosseguindo na cronologia, na década de 50, antes do Mojica surgir, né, tinha um gênero muito popular no Brasil, um estilo, né, um tipo de filme que a gente chamaria dos melodramas góticos. Então, para a gente ter um apanhado histórico, eram filmes muito parecidos e muito influenciados pelo Rebecca, do Hitchcock. Né? Então, quem assistiu Rebecca, aquela moça que casa com um cara misterioso e vive atormentado porque não sabe quais segredos ele guarda, tal, e aí aquela revelação surpreendente é guardada durante o filme inteiro. Isso gerou um subgênero. Né? Esse filme fez muito sucesso no Brasil e gerou um subgênero. Uma coisa que eu quero preparar vocês, e todos os títulos que eu vou citar, na maioria dos filmes que eu vou citar, o título do filme nunca tem cara de filme de terror. Né? Assim como o Jovem Tataravô não tem cara de filme de terror e A Casa da Mãe Joana muito menos, muitos filmes que eu vou falar, eles têm elementos muito claros de terror, né? A gente teria que assistir o filme inteiro para analisar, mas nunca vai ter nome de terror. Então, isso já é um dos obstáculos que a gente tem na hora de pesquisar o filme. Né? Não chama o massacre do assassino macabro, tal. A gente tem que descobrir. E um dos filmes mais interessantes desse período é Meu Destino é Pecar, que foi escrito pelo Nelson Rodrigues, que era um cara absolutamente fanático pelo Rebecca. Então, ele era obcecado pelo Rebecca, ele escreveu um folhetim chamado exatamente Meu Destino é Pecar, foi transformado em filme. E nesse filme, eu vou tentar mostrar uma cena, mas a cópia é muito ruim, porque esses filmes são muito mal preservados. Tem uma cena muito incrível numa cripta, em que, no meio da trama, assim, tem a ideia de que a mulher foi devorada viva por cachorros e o espírito dela fica assombrando a propriedade. Aí, no final, a gente descobre que não é nada disso. Né? Mas tem dois elementos. Essa ideia do fantasma que assombra a propriedade e, no meio, eu não vou mostrar agora porque é muito longo, mas tem uma cena de macumba incrível nesse filme. Então, aí entra, de novo, esse elemento... Né, que vai ser recorrente nos filmes brasileiros. A macumba é muito presente no filme, independentemente do que você trata, você acaba enveredando ali para mostrar a macumba. Então, vou mostrar um trechinho uma cena só desse filme. Completamente louco. Não havia proibido que viesse aqui. Você sai e fecha essa porta. Enfim, acho que
deu para captar, né, que o clima é bem macabro mesmo. E onde eu quero chegar é o seguinte: na década de 50, ou seja, praticamente 10 anos antes do Mojica surgir com A Meia-Noite Levarei Sua Alma, tem vários exemplos desses filmes que têm elementos sobrenaturais ou macabros ou alguma coisa bem gótica mesmo que a explicação no final não tenha nada misterioso, que carregam nesse estilo, mas ninguém, em nenhum momento, nem a crítica, nem o público, nem os próprios cineastas falavam que eles estavam fazendo horror, né? Inclusive, o Meu Destino é Pecado, nós passamos na mostra da Cinemateca, fez um baita sucesso, todo mundo ficou eletrizado pela trama, assim, porque ela é bem misteriosa, tem essas coisas do fantasma e tal. Mas ninguém chamava de terror. O primeiro que chamou de terror foi, efetivamente, o Mojica. Então, essa reconstrução do horror brasileiro passa por essa observação meio inusitada, como eu falei. Um outro filme que eu não vou mostrar a cena aqui, mas fica até de recomendação se vocês conseguirem encontrar, é o Presença de Anitta, que também é bem conhecido, porque virou uma minissérie na Globo e tal. Só que a versão para o cinema não tem absolutamente nada a ver com a minissérie, né? Basicamente, é a história de um espírito vingativo, né? Uma mulher que morre e volta como fantasma para se vingar do amante dela. E a cena final é incrível, o cara sendo perseguido, né, pelo fantasma em várias manifestações. Ou seja, pela falta de tradição no gênero, né, ou seja, ninguém falava que fazia filme de terror, esses filmes passavam despercebidos. Então, isso é, de fato, uma revisão histórica para a gente tentar construir as raízes do horror brasileiro. É só uma questão, a Presença de Anitta, filme é da década de 50? 52, 51. Ele é o primeiro filme feito pela Maristela, que era uma produtora industrial paulista. Enfim, e agora a gente vai saltar para um período completamente diferente, que também vai precisar de uma introdução, que é quando entra esse vídeo que estava aparecendo aí. O Mojica, quando fez os filmes dele, ali da metade para o final dos anos 60, ou seja, 64 ele fez A Meia-Noite Levarei Sua Alma, em 67 ele fez Esta Noite Caderno no Teu Cadáver, aí em 68 ele estava no auge, ele fez O Estranho Mundo de Zé do Caixão, Trilogia de Terror, e em 69 ele fez O Ritual dos Sádicos. Quando ele surgiu, ele imediatamente se tornou uma inspiração para toda uma geração de cineastas. Mas esses cineastas que tinham o Mojica como modelo e como inspiração, não imitavam o estilo dele, né? Isso é muito importante dizer. É muito raro, a gente tem que procurar muito para encontrar algum filme feito ali no início dos anos 70 em que tentavam imitar mesmo o Zé do Caixão, né? Esses filmes existem, mas eles são muito raros e tão raros que, na verdade, não existem mais. A gente tem registros de que esses filmes foram feitos, mas eles não existem mais. Mas a geração que adotou o Mojica como um símbolo de um cinema livre, ousado, incisivo e etc., foi o pessoal que ficou apelidado pejorativamente do Udigrude carioca, né? Ou cinema marginal ou cinema experimental carioca, que é o Rogério Sganzella, o Júlio Bressani, o Eliseu Visconti Cavaleiro e mais alguns, Carlos Frederico, o Fernando Coni Campos, enfim, e o Ivan Cardoso um pouquinho depois. Então, o que esses caras faziam? Eles enxergavam no Mojica uma maneira de fazer cinema muito interessante, mas eles, como eu falei, eles não imitavam, falando, vamos fazer filme de terror igual a eles. Só que, curiosamente, também, através de uma revisão histórica, né, eles, com os filmes experimentais deles, uma quantidade bem interessante desses filmes, eles desconstruíam as próprias regras do horror. Então, a gente teria que pegar filme por filme para dar exemplo, mas eu vou colocar alguns videozinhos para simplificar isso. Mas eles pegavam, por exemplo, colocavam uma cena de magia negra, né, um ritual de magia negra no meio do filme. Ou, num outro filme, a Helena Inês se fantasiava de fantasma e saía na rua assustando as pessoas, né? Ou um outro filme muito raro, que foi exibido aqui há pouco tempo, que é Memórias do Estrangulador de Loiras, o Júlio Bressani brinca com os clichês do filme de horror, do assassino que mata mulheres sem parar, né? Então, esses caras, eles estavam fazendo cinema de horror, só que sem seguir nenhuma das regras. Porque, aliás, todos os filmes dele desconstruíam as regras, né? O Bandido da Luz Vermelha, que brinca com policial e faroeste.
o Matou a Família foi ao cinema também. Mas nesses outros filmes, esses caras estavam brincando ali de, tipo, nós não vamos fazer filme para assustar. Aí já não tem aquele elemento essencial que eu falei no começo, o filme do medo. Você não fica com medo quando você assiste os filmes do Bressani, ou do Sganzella, ou do Eliseu Visconti. Mas você reflete sobre o caráter do monstro, ou você fala, essa cena não é assustadora, mas ela é desenvolvida como se fosse, por exemplo, como eu falei, o fantasma que sai na rua aterrorizando as pessoas, tal. Então já foi uma maneira de se buscar ali no final. Esses filmes são todos de 1970, 71. Então foi uma tentativa naquele momento de se fazer um cinema extremamente livre, né, independente, experimental também, mas com essa filiação, né, com essa inspiração que eles tinham no Mojica, também ficavam ali meio próximos do terror. Aí, nesse momento, o terror passa a ser uma postura política também, porque eles se opunham ao cinema oficial na época, que era o cinema novo e outras tentativas de fazer um cinema 100% brasileiro. Então, eles tinham uma postura política de se opor a isso e usar o terror não para meter medo e para fazer filmes comerciais, mas para fazer... para agredir de uma maneira mais filosófica, digamos assim, né? Então era para criar filmes desagradáveis. Os filmes deles têm uma ideia de deixar a plateia desconfortável, né? Não são filmes que para você se divertir. Para a gente que gosta, sim, né? Mas para o público convencional fica ofendidíssimo, né, com o tipo de cinema que eles praticavam. E de certa maneira isso acabou criando uma nova maneira de se olhar o horror. Mesmo que, vou repetir sempre essa frase, na época ninguém chamou isso de filme de terror, né? Mas deixou frutos. Passou agora à tarde mesmo Strovenga, que a gente pode dizer que é um filme que se inspira no Die Grude, e vai passar ainda o Fim da Picada, que também é outro filme... Já passou? Vai reprisar. Vai repetir. O Strovenga também vai. Então, são dois filmes que são bem recentes, né, bem recentes mesmo, dos últimos 5 anos, só que eles têm uma inspiração, uma filiação nesse cinema marginal carioca, do Bressani e do Sganzella, principalmente. Então, tem essa... Né, digamos assim, é quase que um subgênero, né? Se a gente juntar ali meia dúzia, 8, 10 filmes, a gente fala, olha, existe uma tendência de se fazer isso que no mundo inteiro não tem nada parecido. Né? Ou se tem, está lá muito escondido, e no nosso cinema a gente dá uma atenção mais especial. E aí eu quero registrar isso daqui, que eu acho muito importante, porque basicamente eu estou tentando falar para vocês o mecanismo de pesquisa e como a gente tem que praticamente inventar algo que não foi feito ainda, para a gente, em cima dessa base, começar a construir uma história do horror brasileiro. Então, eu citei a mostra que foi feita em 2009 no CCBB, e nós estamos aqui presentes nesse evento maravilhoso feito pelo Marcelo Miranda. E fora esses dois eventos, que são relativamente recentes, né? O 2009 e o de hoje, a única vez que se falou em horror brasileiro numa mostra foi em Brasília, em 1978. E eu quero mostrar esse registro para vocês, porque assim, é o primeiro recorte que se fez, historicamente, do que seria o cinema de horror brasileiro. E foi feito justamente com esses personagens que eu acabei de citar. Esse filme que eu vou mostrar, são uns trechinhos bem curtinhos, tem 2, 3 minutos, é uma documentação que o Jairo Ferreira, que era um crítico importantíssimo do cinema brasileiro, que trabalhava para a Folha de São Paulo, ele cobriu o Festival de Brasília, e o 11º Festival de Brasília, de 1978, e o festival estava tão ruim, na opinião desses realizadores, a mostra estava tão horrorosa, que eles criaram uma dissidência e fizeram uma mostra paralela chamada O Horror Nacional. E nessa mostra do Horror Nacional foram mostrados filmes exatamente desses personagens que eu citei. O Sganzella, o Bressani, o Eliseu Visconti. Por exemplo, passou o Monstros de Babalu lá, passou... Do Sganzella passou Sem Essa Aranha, do Bressani passou a Agonia. Então, são todos filmes que não lidam com o horror daquela maneira tradicional que a gente se acostumou a ver. Mas eles próprios fizeram um recorte e falaram assim, nós somos o horror brasileiro, né? Nós estamos oferecendo o horror. E aí eu vou colocar esses trechinhos, porque
são os próprios realizadores filosofando, digamos assim, sobre o horror. Eu acho bem bacana a gente ver isso daí, porque foi a primeira vez que se pensou de maneira inteligente no que é o cinema de horror no Brasil. A seleção oficial estava tão ruim que tornou-se marginal, enquanto a mostra intitulada O Horror Nacional tornou-se oficial entre aspas, tal a repercussão que obteve entre as plateias jovens, que são as plateias mais interessantes. Os Monstros de Babalu, de Eliseu Visconti, um equivalente carioca de Orgia, ou O Homem que Deu Cria, de João Silvério Trevisan. Animalidade tropical total. Helena Inês e Usa Carla, a velha Merchiori, o Japagini com Jacaré, personagem de A Margem do Candeias, filme que iniciou em 67 o movimento experimental. O Rei do Quiabo, o Rei da Marmelada. Delvina, minha filha! Acertei no milhar, ganhei dinheiro só no jogo pra trabalhar. Me dei toda a roupa velha. A Umbanda é igual a Quimbanda. O bem é igual ao mal. Reverberações de um dos filmes mais perturbadores que já assisti, Sem Essa Aranha, de Rogério Sganzella. Um filme pesadelo, totalmente rodado numa favela, um filme para dar pesadelos, um retrato do Brasil no início dos anos 70. Eliseu. Olha, pessoal, antes o horror nacional do que o terror internacional, né? O Júlio, que seria o horror? Júlio, eu quero que mais... O horror é isso aqui, o Hotel Nacional, desapareça. Estamos lutando contra o horror. Eu sei que o horror não está no horror. Te usa o horror contra o horror. Eu digo de novo, o horror não está no horror. Por isso que eles são horrorosos, nós somos ótimos. Inclusive, vou deixar essas frases aí, que eu acho ótimo, né? O Mojica fala: o horror nacional é o próprio cinema nacional, ou seja, entra essa postura política, né? O Eliseu fala isso aí. Olha, pessoal, antes o horror nacional do que o terror internacional. Daí tem esse diálogo entre o Sganzella e o Bressani, que eu acho bem legal. Ou seja, nesse momento em Brasília, né, até simbolicamente eles estavam em Brasília, eles estavam batalhando para que existisse um cinema mais inteligente, mais instigante, mais criativo para combater aquele cinema mais convencional, mais tradicional, mais conservador que naquele momento prevalecia. E por isso que no final Sganzella fala, por isso que eles são horrorosos e nós somos ótimos, né? Eles, os outros cineastas, né? Então, eu acho importante, é uma parte geralmente esquecida na hora que a gente vai fazer uma filmografia brasileira do horror, esquecer que eles próprios se colocaram como realizadores do horror, mas fugindo de todas as convenções, né? Quebrando o convencionalismo do horror e fazer uma reflexão sobre o que pode ser, né? O Bressani, inclusive, continua fazendo coisas criativas. Eu acho A Erva do Rato, por exemplo, um filme de horror, né? Bem inteligente, bem interessante e que foge do que a gente poderia esperar de um Zé do Caixão, por exemplo, né? Por isso que eu brinco. A presença do Zé do Caixão faz com que a gente fique procurando coisas parecidas com ele, e não existem, né? Então, a gente tem que mudar esse olhar. Aí eu quero
levar agora para o outro elemento, né? Mais dois elementos que são importantes para compor o horror brasileiro, mas que, infelizmente, não estão tão bem aproveitados assim. O primeiro é o cordel, né? Para quem conhece literatura de cordel, vai encontrar um material vasto demais ali para se construir alguma coisa em cima disso, mas é muito mal aproveitado. E o outro, que aí já é muito bem aproveitado, que é o erotismo, né? Então, quando a gente teve lá no comecinho, no Jovem Tataravô, a presença da macumba. A macumba veio seguindo, né, na presença no filme brasileiro, inclusive porque a macumba sempre foi exótica, né? Então também se fazia filme com macumba, até para exportação mesmo, para mostrar algum exotismo brasileiro, né? O estrangeiro é louco por macumba. Mas aí, a partir dos anos 70, conforme a censura mesmo vai se tornando cada vez mais permissível, o erotismo vai tomando conta do cinema brasileiro. É quando surge a pornochanchada, por exemplo. E aí tem um filme que eu não vou mostrar, porque ele não existe em formato digital, mas que eu acho seria assim, tipo, a essência, né, o protótipo do que seria o filme de horror brasileiro, que é um filme chamado As Noites de Iemanjá, com a Joana Fon, muito jovenzinha, dirigido pelo Maurício Capovilla. É a história de uma mulher casada, frustrada sexualmente, que para se vingar do marido, que não dá atenção para ela, ela vai para a praia, ela está passando a temporada na praia, aí a Iemanjá sai do mar, encarna nela, e ela, possuída pelo espírito de Iemanjá, ela começa a seduzir homens e matá-los. Então ela vira uma assassina, né, de homens. E aí você tem o sincretismo, porque coloca ali Iemanjá né, como personagem da história, e o erotismo, que é a mulher sedutora, matando os homens, uma predadora sexual. E aí você para pensar e fala, qual o sentido de Iemanjá, que seria equivalente a Nossa Senhora, né, nesse sincretismo, nessa equivalência, por que Iemanjá vai encarnar para uma mulher para passar a seduzir homens, né, e matá-los? Né? Qual que é a lógica disso? Ou seja, não tem essa lógica. Então, a ideia, a apropriação, né, do cinema desses símbolos, ela é completamente leviana, para usar uma palavra muito na moda. Então, eles chegam e falam, Nossa Senhora vai possuir essa mulher e começar a seduzir. Ou mesmo Iemanjá, né? Não me consta que Iemanjá tenha esse poder. Então, esse filme, As Noites de Iemanjá, que também não foi chamado de filme de terror, a gente também passou ele na mostra, ele tem bastante esse elemento do horror, né, qual que é o monstro da história? A mulher é possuída por um espírito maligno, né? Se ele está matando as pessoas, é um espírito maligno. Então, isso seria um dos exemplos, né? Tem vários outros filmes que a gente pode ir citando, mas esse eu acho bem curioso, porque ele tem ali o erotismo como uma peça elementar, e a religião é usurpada e distorcida de uma maneira que vale só para a narrativa do filme mesmo. Mas para poder mostrar imagens para vocês conhecerem mais um pouquinho desses filmes muito raros, eu vou mostrar algumas coisinhas que têm a ver com cordel, né? Então, às vezes a gente fala, nunca se aproveitou o folclore brasileiro, nunca ninguém fez nada baseado no cordel. Não, foi feito, né? Existem esses filmes, só que eles são poucos, eles não configuraram um gênero, né? A gente não tem um cinema de fantasia, por exemplo, no Brasil, como tem a literatura do realismo fantástico ou qualquer coisa assim. Não, isso não chegou muito naturalmente ao cinema. Existem esses exemplares e o desejo que a gente tem, né, e fica só na vontade mesmo, é que isso fosse explorado com mais ênfase e gerassem mais filmes. Mas eu vou mostrar alguns exemplos para vocês de cenas, pelo menos. Às vezes o filme inteiro não é bom, mas cenas em que existem a ideia do cordel, a ideia enfim, do nosso folclore levado.
Acendo uma vela a Deus e outra ao diabo. Sirvo a dois senhores, dos horrores e dos amores, dos prazeres e das dores. Se for pote, me dê um mote. Se for panela, que eu bata nela. Posso cair? Pode. Posso cair? Pode. Posso cair? Pode. Ser besta, abre a rede que eu não quero cair no chão. Senão eu caio em cima de ti, hein? Sua culpa, e você, meu amor? Sei lá, eu acho que eu sou o tal de Pedro Socorro. Você comeu meu gato, agora eu vou te comer. Não, não me corra, não. Não come. Não me consiga. Não, não. Fácil cair! Caia, nojento. Ai, que eu caio. Deixe ser fresco, cachorro da mulher. Homem, não provoque. Deixa o cão miúdo em paz. Ganha logo toda uma vez, fela da puta.
tá feliz de me ver, velho? Eu tava era com saudade. Mas chegou a hora da gente se acertar. Cadê minha parte, remeiço? Vá direto, Satanás. Vá se escafeder daqui. Nesse lugar não tem nada pra você, não. Deixa comigo, homem. Eu vou dar um jeito nesse chifrudo. Oxe, fique na sua, caboclo. Meu negócio não é com tu. Que pelo visto não tem no cu que pequitou. Meu trato é com esse preto sem vergonha. Agora é comigo também. Tem cabimento? Um sujeito desse tamanho maltratar um homem dessa idade? Sou pequeno, mas não sou pedaço. E safadeza não tem idade. Esse velho tá querendo me encabelar. Maldade com o velho não vai fazer minha frente, não. E se insistir, se prepare pra apanhar, seu filho de quem não pensa. Puxa ligeiro. Bom, o primeiro filme é o Proezas de Satanás na Vila de Levi-Trás, que é bem bacana, e é o João Barcelos, né, que fez muito sucesso aqui com Olhos de Vampa. e ele é bem legal, porque ele está tentando capturar o diabo, então ele usa aquele espelho, quando ele encontra o reflexo do diabo no espelho, ele captura, daí o diabo fica solto na cidade e enfim, apronta o terror lá. O segundo foi Pecado na Sacristia, que é um filme bem bacana também, que ele pega várias lendas brasileiras, tipo Mãe d'Água, Mula Sem Cabeça, essas coisas, e adapta na história. E eu gosto daquele primeiro clipe que eu coloquei, porque está ali mais ou menos representado a mentalidade do brasileiro, né, de você ser católico, mas fazer uma macumbinha também, que na hora que ele fala, acenda uma vela a Deus e outra ao diabo. Né? Curiosamente, tem um filme do Mazzaropi nessa época, que também é uma paródia de terror, ele fala a mesma coisa. O Mazzaropi fala assim, vou acender uma vela para Deus, mas vou acender uma para o diabo também, para garantir. Então, essa presença, né, do diabo na cultura brasileira, muito naturalmente, por parte do cordel, né, de folclore e todas essas coisas, poderia estar mais presente no cinema brasileiro, mas, de certa maneira, está. Né? Também a gente não pode fechar os olhos para os filmes que existem e só reclamar. E esse terceiro, eu talvez seja a única pessoa do mundo que gosta desse filme, né? Todo mundo me recrimina, mas eu gosto do Homem que Desafiou o Diabo. Eu acho uma saída bem bacana para esse folclore, para o realismo fantástico brasileiro. Ele é roteirizado pelo Braulio Tavares, que é um dos principais escritores de ficção científica e de folclore brasileiro. E ele é super erótico, né? Ele tem bastante mulheres no filme. E é muito bem explorado isso. Então, ele acaba sendo essencialmente brasileiro. Ele tem essa coisa bem nordestina do cordel. Né? Vocês viram que essas duas cenas tem o diabo ali, no começo é a Cuca, e depois o diabo falando, posso cair e tal, daí ele vai caindo em partes. Então, isso algo do folclore brasileiro, né? Então, como essas cenas são bem parecidas, por isso que eu coloquei elas na ordem. Esse filme passou meio despercebido, esse Homem que Desafiou o Diabo. Não sei se fez grande sucesso, uma produção da Globo Filmes e tal, mas era uma coisa que poderia ser mais investida no Brasil. E a gente pode dizer que isso daí é muito mais essencialmente o filme de horror brasileiro do que muita coisa que a gente imagina, né? que possa ser feito, né? Enfim, a gente poderia ter uma cultura mais investida nisso. E aí, uma coisa que eu não vou mostrar, mas que é importante,
tem muitos exemplares, que acaba sendo assim praticamente a etapa final desse desenvolvimento do horror brasileiro, é quando o erotismo ele se torna muito enfático na produção nacional, ao ponto de chegar a beirar o sexo explícito. Aí tem um momento que realmente vem o sexo explícito mesmo. E a fase da pornochanchada, principalmente a pornochanchada paulista, que ali da região da Boca do Lixo. Então, ficou conhecido como cinema da Boca do Lixo. A pornochanchada paulista ela é muito diferente da carioca. A pornochanchada carioca geralmente é mais leve, mais cômica, mais em tom de brincadeira. No cinema paulistano, ele era muito mais agressivo, o sexo era mais doentio, tinha modalidades sexuais mais... não vou nem chegar no Sad Baby. Mas tinha muito estupro, necrofilia mesmo, tem muitos elementos assim mais doentios. E isso, muitas vezes, se enveredava pelo filme de horror. Né? Então, a gente pode falar muito tranquilamente que a pornochanchada paulista é o nosso cinema exploitation. Né? O Grindhouse brasileiro é o que estava ali na Boca do Lixo. E eu posso citar um monte de filmes, enfim, vocês teriam que ver um por um, para ver os elementos que estão ali. Mas, por exemplo, tem um clássico desse período aí, que é um episódio chamado Pasteleiro, que o sujeito vai lá, sequestra uma mulher, mata a mulher, sodomiza, esquarteja, moe e faz recheio de pastel e vai vender o pastel no bar. Então, quer dizer, se chegou ao extremo no cinema de horror brasileiro, usando essencialmente esse elemento que a gente tem que aceitar muito naturalmente, que é o erotismo, né? Chegando às raias da pornografia. E aí, quando entra na pornografia nos anos 80, também, curiosamente, tem vários filmes de terror com sexo explícito. Né? A gente tem uma categoria muito própria ali. Por exemplo, tem um filme chamado Gozo Alucinante. A gente vai ter que cair nesses títulos. Que é um filme de terror, basicamente. Com cerimônia de magia negra, sacrifício humano, todas essas coisas, só que com sexo explícito. Né? Então, que gênero que é? Onde que a gente vai categorizar esse filme? Filme pornô, filme de sexo explícito. Mas ele tinha, essencialmente, uma narrativa de horror. Então, como eu falei, não vou mostrar nada disso aqui. Até o ideal seria mostrar o Pasteleiro inteiro, porque sempre faz sucesso onde passa. Mas é muito importante essa contribuição. Ela é muito grande. Assim, a gente tem algumas dezenas de filmes de terror que estão ali na Boca do Lixo, que são talvez os mais incisivos que já foram feitos. Né? O nosso tempo está meio acabando, então eu vou aproveitar para duas coisinhas. Basicamente. Depois, acho que dá tempo de fazer, caso alguém tenha alguma dúvida, responder umas 2, 3 perguntas. Mas, primeiro, eu queria citar que, com toda essa fórmula que eu tentei desenvolver muito rapidamente, né, que a gente aceita de uma maneira ou outra que o erotismo é a essência do cinema brasileiro, né? A gente cresce geralmente aprendendo com os pais a reclamar: cinema brasileiro só tem mulher pelada, tal. E daí, depois de um certo período, você fala: sim, cinema brasileiro só tem mulher pelada. Né? A gente aceita isso, porque faz parte do brasileiro ter essa sensualidade, esse erotismo muito naturalmente inserido na nossa cultura. Né? Tem o carnaval, tem os dançarinas de tchan, todas essas coisas. A gente tem isso na nossa cultura. É muito difícil, né, você querer reinventar uma coisa que não existe para tentar ter a negação disso. Porque a gente não vê isso no cinema americano, por exemplo. Então, em Hollywood, para vocês terem uma ideia, quando você pode fazer um filme de terror com toda a violência que você quiser, com sangue jorrando, com esquartejamento, decapitação, qualquer algo extremo que você queira mostrar, não tem grandes problemas, desde que você não mostre nudez. Se você incluir nudez, a coisa fica complicada. E para a gente ter um exemplo disso, quando o Rob Zombie fez um filme que combinava, né, nudez com terror extremo, ele teve muitos problemas, ele demorou uns 3 anos para conseguir lançar o filme. E, inclusive, a inspiração dele era o Zé do Caixão, né, que é um dos ídolos dele. E a gente tem isso muito naturalmente no nosso cinema. Né? E o terror, que já é um elemento um pouquinho mais... Né, que a gente tem que procurar com um pouquinho mais de cuidado. E o que eu queria citar é que se eu fosse escolher assim, mas qual é o exemplo do autêntico filme brasileiro, o filme brasileiro que conseguiu juntar esses elementos
numa excelência quase que insuperável. Eu citaria O Amor Só de Mãe, que é o filme que passou agora à tarde aqui. Para mim, se a gente tiver que escolher qual é o filme de horror brasileiro, é O Amor Só de Mãe. Ele tem o sexo elevado ao extremo do que é possível mostrar, sem você ser grosseiro e pornográfico, e o terror também perfeitamente administrado no sentido do medo, né, da tragédia, todas essas coisas. Então, o Denilson Ramalho, que é o diretor desse filme, é um cara que tem uma visão do cinema de horror como um todo, que muitos poucos conseguem chegar perto do que ele faz. Então, o que ele fez no Amor Só de Mãe, a gente pode colocar um carimbo ali, um rótulo o horror legitimamente brasileiro, né? Ele pode ter inúmeras inspirações, mas ele conseguiu captar, né, o tipo do brasileiro mesmo, o cenário, né, aquela coisa muito religiosa, muito católica, e ao mesmo tempo tem a macumba como o elemento corruptor, o sexo como, né, o que impulsiona os personagens e tudo isso. E a segunda coisa que eu queria mostrar, uma curiosidade para vocês, acho que acaba sendo legal, porque a gente termina assim mostrando terror de verdade, que eu falei da produção da Boca, né, e fiquei sem dar exemplos, tal, mas eu vou mostrar trailers de 2 filmes que foram feitos na Boca do Lixo no finalzinho dos anos 80 e início dos anos 90, 1989, 1990, dirigido pelo Fawzi Mansur, que é um dos diretores mais prolíficos da Boca, que ele fez 2 filmes de terror para o mercado americano. Então, ele fez esses filmes falados em inglês, ele selecionou os atores que conseguiam falar um inglês convincente, filmou ali em São Paulo mesmo, embalou o filme, montou e mandou para os Estados Unidos para rodar no mercado de vídeo mesmo. Porque o cinema no Brasil estava praticamente falido nessa época, era na chegadinha do Collor, né? E eu acho bacana isso, primeiro pelo inusitado, e para a gente ver como, na hora de você criar um produto para o mercado americano, você segue as regras que eles entendem. Então, mesmo vocês não assistindo o filme, pelo trailer vocês vão ver, você fala assim, pô, isso aí tem cara de filme de terror mesmo, não é esse samba do crioulo doido que eu mostrei nesses filmes que os elementos vão se combinando. Então, quer dizer, quando se produz horror para exportação, ele tem mais cara do horror canônico. Quando ele é feito aqui dentro do Brasil, que é o que eu prefiro, ele tem essa liberdade maior de brincar com o cordel, com o erotismo, com, né, a macumba, com o deboche, né? Eu acabei nem falando nada do Ivan Cardoso, mas imagino que vocês conheçam bem, tem vários filmes dele aqui. O Ivan Cardoso é o cara que pega as regras do horror e também debocha, né? Que faz a brincadeira dele ali, muito parecido com o Sganzella, esse pessoal que eu citei. Então, nós vamos ver o trailer do Satanic Attraction e The Ritual of Death.
Indians would call a sacred meeting. Some Indians were used as human sacrifices in the name of the Great Spirit. Ritual of death. Ritual of Death is not a drama. It's a horror about performing drama. What's happening, Brad? Nothing. Something always comes up in the scene. I'm tired, that's all. A theater group rehearses a play based on Indian and Egyptian folklore. Wait a minute, I don't get it. What the hell do Egyptians have to do with Indians? The script comes from a book with hair on it, stolen from a weird ball dude in a top hat. Oh, and he has gooey hands. Brad's a total method actor. He's really getting into the role. He's almost got the role nailed, but his damn mom keeps interrupting. Brad? What do you want, Mom? What are you hiding there that you need to keep your door locked? Nothing, Mom. Well, then, let me come in. I'm in the middle of practicing. You're not using drugs, are you? Good night, Mom. Ritual of Death. Will the actors survive until opening night? Or choke? See Ritual of Death and break a leg. This movie might make you feel a little dirty. So after the motion picture, we advise you to take a nice bath. Splish splash, I was taking a bath. Long about a Saturday night. Yeah. A rubber double, just relaxing in the double, thinking everything was alright. Bom, esse trailer, esqueci de avisar que era uma paródia, mas as cenas são do filme, né? As cenas são todas do filme, o filme é bem absurdo mesmo, principalmente essa cena do bode decapitado, é bem chocante. Bom, a gente tem alguns minutos. Alguém quer perguntar alguma coisa? Algo não ficou claro? Desculpe a correria, mas são tantos elementos que a gente tem que combinar e pular rapidinho de um para o outro, né? Espero que vocês tenham conseguido acompanhar essa cronologia. Só lá dentro, é que houve grandes diretores na época consagrados que também fizeram horror, tipo os primeiros filmes do Walter Hugo Cury. É para poder pegar a gravação. Era só isso que eu ia falar mesmo. Tá, eu acabei não comentando o horror mais... eu ia chamar de convencional, mas não chega a ser convencional, né? Mas o pessoal que realizou os filmes que não tem tantos esses elementos brasileiros, mas é ótimo você lembrar. Eu citaria dois como os mais importantes desses cineastas consagrados, que é o Walter Hugo Cury, que você já citou,
que fez até bastante, mas se a gente for destacar os principais, é O Anjo da Noite e A Filhas do Fogo. Principalmente Filhas do Fogo, que é um filme de fantasmas, muito bom mesmo, é fácil de encontrar na internet. E a gente pode ver como um elemento importante o erotismo, né? Porque todos os filmes do Cury eram bem eróticos. Então, ele acaba sendo bem brasileiro nesse sentido. E o outro cara que eu acho que vale citar é o Carlos Hugo Christensen, que era um argentino que veio para o Brasil, filmou bastante no Brasil, a maior parte da carreira dele foi no Brasil, e ele fez pelo menos 2 filmes de terror muito importantes, que é o Enigma para Demônios, que ele fez logo depois do sucesso do Exorcista, né? Então, pegando carona naquela coisa da possessão demoníaca. E depois ele fez um filme chamado A Mulher do Desejo, A Casa das Sombras, né? Ele tem 2 títulos, esse filme, que é de reencarnação. O filme é bem pesado, os filmes dele não tem um pingo de humor, assim. Então, dá para experimentar um horror bem autêntico, assim, né, no estilo mais canônico. E ele tinha uma pegada meio gótica, então ele filmou em Vila Velha, e tem toda a arquitetura da cidade muito bem explorada. Então, dá para citar esses 2 como os caras que mais contribuíram. No Amor Só de Mãe, Oi. Na sua citação do Amor Só de Mãe, você fechou com chave de ouro. Obrigado. Porque a questão é a seguinte, eu só estou naturalmente presente porque na hora que eu estava chegando, a sua plateia aterrorizada estava saindo porque viu o filme Amor Só de Mãe. Muito bom. O Denison coleciona reações extremas onde ele passa. Ele guarda uma carta do Festival de Canadá de um espectador indignado pedindo para o filme ser punido de alguma maneira. Então ele coleciona reações extremas com esse filme, o que é um ótimo sinal. Tudo bem? É o seguinte, nessa sua cronologia, você não citou nada do Peter Baestorff. Por quê? Bom, basicamente por causa daquele recorte que eu defini no começo, né? O Baestorff é um cara que ele pratica esse cinema extremo, né? E ele se colocou voluntariamente à margem do cinema oficial, né? Então, o cinema dele é incrível, mas ele nunca vai ser um cara que, por exemplo, vai vender um filme para televisão, por exemplo, ou que vai entrar num circuito comercial, tal. Então ele se exilou no cinema alternativo. Ele mesmo fala que isso é voluntário e ele prefere fazer filmes que ninguém mais quer fazer porque daqui 20 anos vão lembrar das loucuras dele, né? Do que tentar fazer o jogo de mercado, assim. Sendo que os caras que eu citei, que são colegas dele, literalmente, né, trabalham juntos, que é o Paulo Biscaia e o Rodrigo Aragão, eles já fazem um cinema mais palatável, vamos tentar usar esse termo. O Rodrigo Aragão conseguiu lançar o Mar Negro nos cinemas no Japão, né? Uma coisa incrível, entrou em circuito comercial. Ele vendeu para a TV a cabo, passa no Space, o Paulo Biscaia também. Então, não é absolutamente nada contra o Baestorff, muito pelo contrário, um realizador incrível, uma pessoa maravilhosa. Só que ele não faz, ele não participa desse cinema comercial, né? O Paulo Biscaia, por exemplo, faz com editais da Prefeitura de Curitiba, né? A hora que o Baestorff conseguir um edital da Prefeitura de Palmitos, vai ser algo realmente revolucionário. Diga. Não é uma pergunta, não. É como o Amor Só de Mãe virou uma questão. É só para dizer que ele tem uma reprise no sábado, 4h. Isso. Tem uma reprise no sábado, daí passa o Strovenga. Isso aí não ficou claro. É um curta-metragem de 20 minutos. 20 minutos, 21. Ele está sendo exibido aqui em 35mm. Está bonito, assim. Esse filme é lindo. Assim, visualmente, ele é lindo. Em termos de conteúdo, ele é encachapante. E vai ter a palestra da Laura também, logo em seguida, que eu recomendo. Se ninguém tiver mais uma pergunta, eu tenho um videozinho de despedida aqui que acho que vocês vão achar curioso. Alguém quer perguntar algo? Ok. Então eu vou colocar mais um trailer para mostrar que a tradição de se produzir terror para fora do Brasil vem de há muito tempo. Inclusive, tem vários capítulos da história do horror brasileiro que eu fui obrigado a ir cortando. Então, eu vou colocar o trailer do Segredo da... Diga. Não, pode... Termina de falar. Eu
antes de você mostrar. Tá, não, mas então eu vou colocar esse trailer, mas antes eu vou responder. Deixa eu só deixar ele no ponto, porque ele é muito engraçado, gente. Pode. Não, beleza. É porque você falou que a maioria dos filmes que você citou são muito raros e tal. Então, fora de circuito de curta ou de festival, não tem como ter acesso nem internet, talvez uns blogspot assim de terror nacional. Olha, o assunto que eu mais gosto de falar é cinema brasileiro, e eu sempre tento evitar um clima meio deprê, assim, porque a gente sempre acaba reclamando da má distribuição, da má conservação, da quase disponibilidade zero do cinema brasileiro, e o único canal realmente que abastece a gente é literalmente o Canal Brasil, né? Que a gente encontra algumas raridades ali, quase nada sai em DVD e tal. Agora, o segredo é você encontrar uma lista de filmes, né? Eu fiz uma lista no IMDb de 100 filmes brasileiros de terror, ou você pegar um catálogo, pegar o que passou aqui e sair procurando. Claro, você pode encontrar em blog, pode encontrar filmes inteiros no YouTube. Existem vários caminhos. Agora, todos eles são tortuosos. Eu citei, por exemplo, As Noites de Iemanjá, que eu acho um filme bastante simbólico, é uma pena não poder mostrar nada, mas ele só existe em película. Ele nunca foi digitalizado, nunca saiu em VHS, nunca passou na televisão, né? Não tem DVD. E a gente pode contar dezenas de histórias idênticas e até piores, filmes que foram jogados no lixo e não existem mais. Então, é deprimente o estado do cinema brasileiro, e principalmente as cinematecas, ou os próprios realizadores e produtores não têm uma noção de transformar aquilo num produto comercial, né? Então, eu já conversei com realizadores que eu falei, pô, cara, por que você não vai na Cinemateca, digitaliza seus filmes e vende para TV a cabo? O cara, pô, é uma boa ideia, né? Então, tipo, devia ser a essência, né, da vida dele, tornar a obra dele disponível, mas não, fica tudo guardado ali. Quando está só em película, pior ainda. Quando você consegue ter uma cópia digitalizada, ela acaba circulando entre colecionadores mesmo, né? Eu, particularmente, sou contra ficar fazendo pirataria de filmes brasileiros, porque eu conheço muitos realizadores, sei o trabalho que eles... né, que isso pode estar matando um pouco. Mas, por outro lado, se você não troca ali com os colecionadores, né, não populariza isso de alguma maneira, essa história vai acabar caindo no esquecimento, né? Não adianta eu ter um filme secreto para mim, que só eu conheço, e isso não gerar nada. Eu prefiro que ele apareça em mostras, vire artigos, vai parar na mão do colecionador, num curador, e acaba aparecendo numa mostra como essa. Tal. Mas não tem fórmula mágica, não tem o caminho que, vai lá que você vai conseguir o filme. Infelizmente, não tem. Né? Aí tem casos isolados. Eu citei Os Monstros de Babalu e o Sem Essa Aranha. Coincidentemente, esses dois filmes têm edições em DVD luxuosíssimas, cheio de extras, com um booklet cheio de artigos interessantes. Vocês encontram para comprar em qualquer loja online. Aí, tem até nas Americanas, essas lojas populares. Então, alguns filmes existem. Só que não é que nem você, por exemplo, fala, pô, eu sou fã do Coppola. Você vai lá e encontra todos os filmes dele para comprar na versão que você quiser, né? Polanski, Spielberg, não. A gente tem muita coisa até de cineastas consagrados que você simplesmente não tem acesso. Ok? Mais alguém? Beleza. Então vamos encerrar com esse trailer engraçado aqui. The management of this theater asks you to bow your heads in silence for 15 seconds in memory of those who have passed away while watching our next attraction. Please bow your heads. Truth now. Umbar Love, actually filmed on an island in the South Atlantic, where voodoo is practiced today. This very moment, see the bloodlust of the voodoo queen, wreaking a terrifying vengeance on those who disbelieve. To believe is strength, to disbelieve is to die. See the demon rites of the witch goddess, a spectacle
tale of weird, shocking savagery in native jungle haunts. The most fantastic ritual ever filmed. The whole concept of voodoo is a sort of auto-suggestion, a self-hypnosis. Can we be sure that there is no evil force at work in the world, just as there are forces for the good? Brasileira, coprodução Brasil e Estados Unidos, de 1960, para vender macumba para os gringos. E é isso, gente. Obrigado. Espero que vocês tenham aproveitado alguma coisa, pelo menos instigado a querer ir atrás de algo mais do horror brasileiro. Obrigado. Boa noite.